E agora, dando sequência, por gentileza, vamos ouvir o José Márcio Rosa, da Embrastec. Meu nome é Márcio, sou diretor da Embrastec. A Embrastec é uma empresa 100% nacional, fabricante também de DPS. A gente tem mais de 1000 modelos aí, né? São vários modelos de DPS. Uma empresa fundada em 91, 100% nacional. E também temos um laboratório de alta tensão, que a gente consegue fazer ensaios tanto para desenvolvimento de novos produtos, quanto para ensaios de rotina. Então, a gente se orgulha muito desse laboratório, porque isso facilita muito a nossa vida no dia a dia. E todos estão convidados, inclusive, a ir lá conhecer o nosso laboratório. Fica em Ribeirão Preto, depois dá para tomar um chopp no Pinguim, quem quiser conhecer. Mas como não dá para todos irem lá, eu trouxe aqui o nosso Mini Lab. É o Mini Lab Embrastec. É um gerador, uma miniatura do nosso gerador que nós temos lá. Então eu vou dividir minha apresentação em duas partes. O primeiro é uma parte teórica e depois uma parte prática. Vamos lá sobre o que nós vamos falar. Sobre proteger contra raios é importante. Depois do que a Yasmin falou, ficou fácil agora, né, Yasmin? Será que é importante proteger contra raios? Esse mapa é da NASA, de 2022. Mostra as descargas atmosféricas no mundo. E aqui a gente vê que o Brasil, quanto mais laranjinha, mais quantidade de descargas atmosféricas. Então a gente vê que o Brasil tem bastante, a África tem, os Estados Unidos um pouco, a Alemanha pouquíssimo. E interessante, um raio típico no hemisfério sul, 40 Ka. Um raio típico no hemisfério norte, 18 Ka. Então, ou seja, o Brasil, além de ser campeão em descargas atmosféricas, as descargas atmosféricas que acontecem no hemisfério sul são mais potentes. Então, isso é bem interessante para a gente se analisar, ainda mais se levar em consideração o aquecimento global, a quantidade de descargas atmosféricas vem aumentando, aquelas 70 milhões de descargas, imagina-se o INPE que vai chegar a 100 milhões em breve. E a Alemanha, que eu mostrei que tem uma quantidade pequena de descargas atmosféricas, esse estudo foi feito lá em 2014, e o Hélio Sueta fez um trabalho agora há pouco, em 2021, e olha só a estatística de danos por descargas atmosféricas na Alemanha. 42% por descargas atmosféricas. Lembra que a Alemanha é verdinho, né? Azulzinho ali, né? Vocês imaginam no Brasil? Então nós temos ainda a instalação no Brasil é relativamente novo, então isso tende a ser um problema maior aqui. Quem sabe daqui a uns dias eu tenho uma estatística sobre o Brasil. Bom, então acho que ninguém vai discutir que precisa proteger, né? Tem como proteger? Tem, né? Tem normas? Sim. A 5419, que trata, né, de descargas atmosféricas, proteção contra descargas atmosféricas, ela foi dividida em 4 capítulos, a norma. O primeiro capítulo são partes gerais. O segundo capítulo, gerenciamento de risco. O terceiro capítulo é praticamente a estrutura, que é o SPDA, que a gente falava antigamente. Quer dizer, ainda falamos, mas assim, estava na norma, era de SPDA. E a parte que nos interessa agora, que é a proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos, MPS, medidas de proteção contra surtos. Que pode ser o roteamento das linhas por onde eu passo esses cabos, a potencialização, ou seja, interligar todos no mesmo potencial, e o DPS, que é o que nos interessa aqui agora. Bom, como que eu especifico um DPS corretamente? Nossa, já foi 4 minutos? Meu Deus. Vamos correr. DPS nós temos a classe dele, ou seja, qual é o tipo, a classe dele. Outro parâmetro, qual é a corrente de exposição a surto, ou seja, qual a capacidade desse DPS. A tensão de corte a partir de quando ele começa a atuar e o principal parâmetro, que é a tensão residual, que ele vai deixar passar. DPS são divididos em 3 classes. Classe 1, classe 2 é parte elétrica, geralmente nos quadros
de distribuição geral, né, o quadro geral no quadro de distribuição, e o classe 3, aquele próximo ao equipamento ou integrado ao equipamento. Então, aqui cabe um parênteses aqui. Um inversor com DPS incorporado, esse DPS pode até ter capacidade de DPS classe 2 ou até classe 1, mas ele está instalado como DPS classe 3, porque ele está incorporado ao equipamento, ele está próximo ao equipamento. E tem a ver com aquele surto chegar até dentro do equipamento que a Yasmin falou, ou seja, ele vai ser tratado dentro do equipamento. Então, a ideia da norma é fazer uma blindagem. Bom, vamos lá. O que é DPS classe 1? É aquele para proteger contra descargas diretas, que a norma chama de fonte de dano S1 e S3. Direto na edificação ou direto nos condutores que alimentam essa edificação. Condutores ou tubulações. Fonte de dano. Não, tem mais aqui. Bom, isso aqui não vai dar tempo de eu falar muito rápido. Mas o que é importante? O DPS classe 1, ele tem que suportar no mínimo 12,5 kA de corrente de impulso. Corrente de impulso é uma onda diferente da corrente nominal ou da corrente máxima. Para vocês terem uma ideia, essa onda verdinha aqui, ela tem uma duração muito maior do que uma descarga indireta, que é a do classe 2. Bom, classe 2, fonte de dano S2 e S4, ou seja, descarga próxima da edificação ou próximo dos condutores que alimentam essa edificação ou tubulações. E também contra manobras da concessionária ou os chaveamentos. Então, o DPS classe 2 que vai proteger esse tipo de dano. Também tem um mínimo, ele tem que suportar no mínimo 5 kA de corrente nominal. O que é corrente nominal? Aquela onda 8/20, que é essa mais curtinha vermelha, só que ele tem que suportar 15 aplicações. É aí que está a vida útil dele. E o DPS classe 3 vai proteger não só a rede elétrica, mas também as outras redes. Dados, CFTV, voz, parte de automação. Então, todos os outros pontos de entrada de surto, que pode ser, tenha par sólido, ou seja, que pode trazer um surto para dentro do equipamento, é o DPS classe 3 que vai proteger. Então, ele fica próximo ao equipamento ou até integrado ao equipamento. O próximo parâmetro, tem 3 minutos para falar disso, hein? É a tensão de corte, ou seja, é o mínimo que o DPS, a partir de quando ele pode cortar, no mínimo 10% acima da tensão nominal. Ou seja, se é 220, minha tensão nominal, o DPS 275 é indicado. A mesma coisa para corrente contínua, se eu tenho 900 volts de nominal, mais 10%, 990, 1000 volts. 10%. Mas o parâmetro principal é o que ele deixa passar, ou seja, vem o surto, ele atua, passa alguma coisa. A norma me dá um máximo que pode passar. Esse máximo é de acordo com a categoria 2 dessa tabela aqui, a tabela 31 da 5410. Por exemplo, um sistema trifásico 220, no máximo 1.500 volts. A mesma coisa para solar. Imagina que eu tenho um inversor que o nível de proteção dele é 6 kV, o DPS não pode deixar passar mais do que 6 kV. É aqui que tem a importância do inversor ter um DPS incorporado, ter proteção incorporada, para ele ter essa suportabilidade de impulso. Então, na verdade, é muito bom que ele tenha, porém, isso é algo a mais. Isso é para atender a norma e a proteção externa complementa isso. Eles têm que estar coordenados para a gente ter a proteção ideal. Aqui exemplifica bem isso. Houve o surto, o DPS jogou para o aterramento, sobrou o nível de proteção dele. O nível de proteção dele veio para cá, tem que ser menor que a suportabilidade de impulso, que é o W do equipamento. Então é isso que a gente tem que casar. Ó. O P do DPS menor ou igual ao que o equipamento suporta. Essa que é a importância de equipamentos terem essa proteção interna. Então isso é muito importante, mas tem que ser, ela não pode ser, você abrir mão das outras proteções pensando nisso, porque isso é apenas um complemento. A gente tem que entender bastante isso, senão a gente vai ter muito retorno. Bom, as zonas de proteção que está na norma, é um assunto um pouco complexo, mas a gente utiliza DPS classe 1 na transição da zona 0B, que é onde já há uma proteção, para a zona 1. Da zona 1 para a zona 2, DPS classe 2. Da zona
zona 2 para zona 3, DPS classe 3. Mais uma vez, é onde estão os equipamentos próximos, ou seja, o próximo equipamento. Está vendo? Aqui a gente faz uma blindagem. Por isso que é aquele exemplo da Yasmin de não deixar o surto chegar dentro do equipamento e ser tratado lá. Lá já criou um campo, já causou problemas. O risco é muito grande. Resumindo, DPS classe 1 no quadro geral normalmente. Se eu tiver mais de 10 metros de distância quadro de distribuição, DPS classe 2. E DPS classe 3 protegendo o equipamento. Pronto, blindagem perfeita. Mesma coisa para o solar. Tenho aqui meu inversor, protejo o lado de corrente alternada, protejo o lado de corrente contínua. Se eu tiver mais de 10 metros dos meus módulos, seria ideal que eu colocasse também DPS próximo aos módulos. Existem normas para isso, né, tanto para a fabricação de DPS quanto para a instalação, né, do sistema fotovoltaico. O DPS de corrente contínua, ele tem uma construção diferente do DPS de corrente alternada, então jamais utilizar DPS de corrente alternada do lado de corrente contínua, principalmente para, no final de vida útil dele, não ter risco com o arco que ele vai abrir ali. Nós temos o string box tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, uma linha completa. Entrem no nosso site, vocês vão achar de tudo lá, inclusive essa parte falando de fonte de danos, S1, S2, S3, S4 e tudo mais que isso. Vamos para a parte prática? Corri, quase deu nó na língua. Vamos lá. Vou trazer aqui, não é uma pipoqueira, então. Perguntaram se era, se tinha pipoca doce, não tem. Então, esse aqui é o Mini Lab. Me ajuda aqui, Cleiton. O que nós vamos fazer aqui? Um ensaio. O Cleiton, acho que você podia me ajudar, eu vou narrando e você vai fazendo, hein? O Cleiton é nosso engenheiro de produtos, trabalha lá na fábrica também. Aqui nós temos um banco de capacitores, nós vamos carregar... Tem que colocar a lâmpada primeiro, né? Depois você já abriu. Você quer já ir fazendo? Bom, nós vamos colocar uma lâmpada e vamos carregar aqui o gerador com 1.600 volts. A lâmpada está ok. Nós vamos carregar com 1.600 volts e vamos dar essa descarga na lâmpada, porém com o DPS protegendo. Vamos aterrar. Vamos lá. Aqui dentro tem um compressor que movimenta os dispositivos, então pode ser que ele ligue e faça um barulho, não assustem. Vamos lá. Bom, normalmente a lâmpada não queima, viu? Nós vamos dar esse surto aqui. Eu falo isso brincando, mas como aqui está fora do laboratório, é arriscado, as coisas acontecem. E aqui a gente, vamos lá, 1.400, 1.500, 1.600 volts. Vamos lá. Deu uma piscada. Essa piscada depois aí. Vamos ver. Opa, não queimou. O DPS protegeu, meu santo é forte. Brincadeira, o DPS que é bom. Tá? Ó, agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém sem o DPS que o Cleiton tirou, modular. E agora, normalmente, a lâmpada queima. Vai chegar a 1.600. De novo. Para ficar no mesmo parâmetro. Aqui a gente consegue gerar até 6.000 volts, mas fora do laboratório eu não arrisco. Vocês estão muito perto aí. Francisco, então, né, Francisco? Pronto. Pronto, 1.500, vamos lá, chegando no 1.600. 1.600 volts, agora vamos ver. Normalmente queima, viu, gente? Acho que queimou, hein?
Ó, queimou, definitivamente. Ligou o compressor, olha que timing. Pessoal, obrigado. Visitem o nosso site. Opa. Meu e-mail está aqui. Podem me mandar e-mail que eu respondo assim que possível. Obrigado, pessoal.